julgamento do mensalão entra hoje na fase mais aguardada, que é a decisão dos ministros sobre a condenação ou absolvição dos réus. Eu converso agora com o advogado Juliano Costa Couto, que vai nos fazer uma análise desta fase. Começamos com o voto do relator, o ministro Joaquim Barbosa, que já avisou que seu relatório tem mais de 1000 páginas e pode levar de 1 a 4 sessões. Por que o voto do relator é tão importante? O voto do relator vai tentar enquadrar os fatos que ele entende provados nos autos, né, da conduta de cada um dos réus, se eles estão conforme ou não a possibilidade de incidência da lei penal, e ele deverá ainda atribuir responsabilidades por cada crime e às vezes até já a dosimetria da pena para cada penalidade. Daí a complexidade desse árduo trabalho desenvolvido pelo ministro Joaquim Barbosa. Por isso levará tanto tempo, porque são 38 réus e mais uma infinidade de crimes. Ele tem que detalhar cada um. E além disso, ele deve abordar também a situação dos autos do processo, né? No direito, um réu só pode ser apenado ou criminalizado ou condenado com as provas dos autos. Então ele deverá analisar nessa infinidade de páginas, né, que consta dos autos do mensalão, qual a conduta específica de cada um dos réus. Um trabalho que não é para poucos. Agora nós tivemos aqui um trabalho também bem destacado da defesa e eu elenquei vários pontos aqui para a gente, digamos, discorrer sobre eles. O primeiro, uma questão que é colocada por praticamente todos os advogados de defesa, é que se os ministros irão considerar as provas colhidas pela Polícia Federal e na CPMI dos Correios. Qual a análise que você faz, ou eles vão se deter às provas dos autos? Não, de fato, as provas que vão ser utilizadas para a responsabilização e condenação desses réus, elas devem estar nos autos do processo. Quer me parecer que a discussão que existe é a forma com que determinadas provas ou elementos factuais foram obtidos. E, de fato, deve haver uma resistência muito grande do Judiciário, inclusive do Supremo, da utilização na condenação de provas que não constem dos autos. Inclusive, há uma discussão sobre o clamor popular, sobre até o poder da mídia, né, acerca do entendimento dos ministros em relação aos fatos. Nos atendo à legislação aplicável, qualquer tipo de prova para responsabilizar um réu deve constar formalmente do processo e demais, que ela tenha sido juntada e produzida no prazo previsto em lei. Agora já não há decisões do próprio Supremo em que essas provas coletadas na CPI, esses depoimentos foram utilizados, senão também não teria muita função a CPMI. Não, de fato, essas provas devem ter sido produzidas numa CPI e foram trazidas aos autos do inquérito do mensalão. Inclusive, às vezes, até antes ou logo depois do recebimento da denúncia, quando ainda estava aberta a instrução penal. Então, ainda que sejam fatos que não tenham sido produzidos no auto da ação penal 470, eles podem ter sido trazidos à baila por outros, para chamar da prova emprestada. Isso é possível. Só há a limitação, por exemplo, uma prova que vier à tona agora, ela não poderia ser utilizada. Outra questão colocada pela defesa dos acusados é que o Procurador-Geral da República aponta a questão essa denúncia do Roberto Gurgel é de que o dinheiro era utilizado para a compra de parlamentares. Inclusive ele cita a votação das reformas previdenciária e da reforma tributária, ele faz, digamos, uma relação entre os votos e o recebimento desse dinheiro. E a defesa diz que não é essa relação. Como que o senhor vê essa questão? Existe uma coisa muito importante, até para ficar claro para os ouvintes, que é o seguinte. O caso da ação penal 470, o caso do mensalão, é um caso que envolve pessoas com alto poder político, alto poder econômico, alto grau de intelectualidade, pessoas muito preparadas, líderes em nossa sociedade, cada um nos ramos que desenvolve sua atividade econômica. Ao contrário de um crime que acontece num boteco, em que você tem uma briga entre duas pessoas, um dá uma facada no outro e o outro está morto. Ou seja, é muito fácil você descobrir a autoria, a materialidade do crime e o resultado dele. Fica uma clareza solar. Aqui não. Aqui você tem um emaranhado de movimentações financeiras, de articulações políticas, de conversas e de acertos que não estão em recibos, não estão em papéis, e a revelação destas fotos ou atos, ela nunca vai ser de uma clareza objetiva e de não ter como errá-la. Então, você vai ter que ver qual o entendimento dos ministros, se diante de tantos indícios, se é que eles assim interpretarão, eu vou poder concluir que houve sim o delito.
Agora, não será nunca tão claro como acontece em crimes cuja prova, cujos fatos são muito mais simples. Esse emaranhado de complexidade de fatos, obviamente, ele torna um pouco mais turva a identificação do delito. Não que ele não tenha existido, mas carece de uma apuração e uma sensibilidade um pouco maior para sua identificação. E diferente do crime de boteco, aqui eles são defendidos pelos maiores criminalistas do país, que dá uma diferença. Não há dúvida, né? O Brasil, como todo e outro país no mundo, os profissionais melhor gabaritados costumam ser melhor remunerados e eles têm sim um preparo, uma equipe, inclusive fazem uso, né, de relações que se construíram ao longo da vida e eles têm mais autoridade e credibilidade para defender seus clientes. Tal qual o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, que do alto de seus 77 anos vem aqui nos dar uma aula sobre direito. Agora, outro argumento da defesa, aí parece que há uma tentativa de mudar a questão da criminalização da compra, né? A defesa, eles dizem que defendem a tese que o dinheiro não era para compra de parlamentares, mas para Caixa 2 ou para campanhas eleitorais, já que é um crime eleitoral com uma pena menor e que até prescreveu. Qual é a sua avaliação dessa, digamos, tentativa dos advogados de sair da corrupção ativa, da corrupção passiva e ir para o Caixa 2? Quando estamos diante de um direito penal, mais ainda num caso como esse, o que temos? O fato que realmente aconteceu, que só quem sabe é Deus, mas Deus não nos dá notícia, não manda um fax, nem um e-mail para esclarecer isso. Então, o que temos? As versões de uma única realidade que é dada por diversos atores deste palco judicial, né? Tanto dos partícipes quanto das autoridades policiais que investigaram e dos seus advogados de defesa. Não há dúvida de que a melhor versão para a defesa é essa, de que o uso foi para as eleições, porque aí o crime já se acabou. Agora, a prova do crime de compra de apoio político, isso também não é tão fácil. Vai, mais uma vez, depender da sensibilidade dos julgadores acerca de todos esses indícios. Por exemplo, se houve ou não consequência do repasse financeiro para o partido com votações no Congresso Nacional. Obviamente, isso não é tão objetivo quanto a cor de uma parede, e sim depende de avaliações muito subjetivas. Espero eu, e acredito que sim, o Supremo terá sabedoria para bem fazê-lo. Outra questão que também está centrando o debate aqui no Supremo é a questão se o dinheiro era público ou privado. Os advogados defendem a tese que o dinheiro era privado, que os empréstimos foram regularmente pagos pelo PT e pelos tomadores de empréstimos, por Marcos Valério, e a acusação, o Ministério Público diz que parte desses recursos eram sim privados e utilizados na lavagem de dinheiro. Como é que o senhor vê essas duas questões aí? Essa questão ela não é nova, nem no direito penal, nem no direito administrativo. Da mesma forma que, por exemplo, me atrevo a dizer que agora estamos diante do escândalo da Delta Construções, né? Então a Delta vai, faz uma obra que é pública, recebe dinheiro do governo. E aí é um entendimento de que depois que o dinheiro está sob a égide da administração da empresa privada, ele não teria mais vínculo com esse poder público. Agora, na verdade, quer nos parecer, seria tapar o sol com a peneira. Se uma construtora ou uma agência de publicidade recebe uma alta verba do Estado e ela usa isso para corrupção, indiretamente ela é nada mais que um instrumento para o desvio desse tipo de dinheiro público. Agora, só encerrando, as pessoas, a gente ouve muitas pessoas falarem na questão do que vai resultar desse julgamento e que os ministros não são suscetíveis à pressão popular. Mas com toda essa transmissão dos julgamentos, com todo, digamos, essa cobertura que se faz aqui no Supremo, os ministros estarão seguindo a lei fria da lei? O senhor acredita que a pressão popular, a questão midiática também terão peso nessas decisões? O Supremo Tribunal Federal é formado por 11 ministros, mais 11 cidadãos. Pessoas de notável saber jurídico, grande experiência e seriedade em seus caráteres e juízos. Não obstante isso, são também seres humanos que têm seus ideais, têm coração e têm sentimento. Vimos isso na lei da ficha limpa, foi um importante julgamento do Supremo, não foi da área penal, e que sim, constou de alguns votos de alguns ministros a preocupação com a repercussão social disso. Agora é um pouco diferente, porque numa ação penal, em que as pessoas podem ir para a cadeia ao final do resultado, quer me parecer que não deveriam se submeter à pressão pública. Agora esse é um desejo técnico, não podemos garantir porque, como dito, juízes, ainda que ministros do Supremo, são também pessoas e cidadãos brasileiros. Certo, muito obrigado então por essas importantes informações aqui para o portal Lei dos Homens.